agora a gente vai falar sobre a questão que está acontecendo lá na Rússia. Hoje é Dia Internacional da Paz e o presidente Vladimir Putin está convocando as pessoas do país, está ameaçando com uma guerra nuclear contra o Ocidente. Ele disse o seguinte: não é blefe. E para falar sobre isso, a gente está aqui com o professor Paulo Vicentini, que é da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Bem-vindo, professor Paulo. Tudo bem? Bom dia. Professor Paulo, é blefe ou não é blefe? Que história é essa de Terceira Guerra Mundial, professor? Não, blefe não é, né? Eu acho que eu tive o prazer de participar de um programa aqui logo no início da guerra, né? E a previsão era de uma conclusão rápida, de algum tipo de acordo. E o que nós tivemos de lá para cá é um prolongamento, né, e uma série de coisas que não eram esperadas que fossem acontecer, né? E fala-se muito assim, ó, da atitude, parece que é uma guerra de um homem só. Essa guerra só tem uma pessoa responsável e qualquer decisão para um lado ou para o outro dependia exclusivamente da cabeça de uma pessoa, Vladimir Putin. Bom, isso é uma coisa que um estudioso não pode aceitar, porque uma guerra é uma coisa tão terrível quanto complexa, né? Os fatores que influenciam os acontecimentos são muito grandes, né? Então, essa guerra, apesar de todas as imagens que são mostradas, as imagens não são falsas, mas vamos dizer assim que é uma contextualização das imagens. Você mostra algum tipo de, mas não mostra outras imagens. Então dá uma ideia de uma guerra muito forte, muito ampla. E até agora ela não foi. A gente pode dizer assim que a Rússia utilizou uma parte muito limitada das suas forças, que são dos distritos que são próximos da Ucrânia. E a própria Ucrânia, ela ainda se valeu muito de estrangeiros, de formar milícias, mas nem os jovens militares foram conscritos completamente, tá? Ou seja, tem muitos jovens que estão tentando trocar de endereço, fugir do país para não prestar serviço militar. Essa não é uma guerra muito popular nem na Rússia, nem na Ucrânia. Tá? Agora, é muito importante que as pessoas, para poder entender a lógica disso, é que essa guerra ela está sendo travada, fora aquela operação que houve no início em torno de Kiev, ela é travada em regiões russos. Tá? Então, algo como 20% da população do Estado ucraniano são de etnia, de língua russas, tá? E que reclamam de não terem sido tratadas, né, ao longo do tempo nesse novo Estado, da mesma forma que os outros de etnia ucraniana. Tá? Então, esse é um dado importante, ver que aquelas regiões que estão em conflito mais demorado são regiões povoadas por russos. Agora, a corrida contra o relógio, né? Uma corrida contra o relógio é o seguinte: essa guerra ela foi travada começou a ser travada no final do inverno, ela pegou toda a primavera, o verão, e agora nós estamos entrando num período do frio. Não é apenas isso, não é apenas o frio. O mês de agosto para os europeus é como o mês de fevereiro para nós, né? No hemisfério norte, as pessoas estão de férias. Essa guerra ela acontece tanto dentro da Ucrânia como dentro da Rússia, como se ela acontecesse numa fronteira, vamos dizer assim, mais afastada do centro do país, né, como se ela acontecesse lá em Rondônia, na fronteira com um país vizinho, por exemplo. Tá? E agora as pessoas estão voltando das férias e elas vão encontrar muito boleto na caixa de correspondência, ou seja, o embargo europeu e norte-americano contra a Rússia teve o boicote parcial russo no fornecimento de gás e petróleo para a Europa. Então, isso está tendo um impacto
na economia, tá? E vai ter um impacto mais na população diretamente quando eles começam a ter que utilizar a calefação doméstica. Tá? Então, eu acho assim que há um timing muito interessante, que é uma pressa, né, da Ucrânia de mostrar que a guerra continua, né, que não é para desistir, que não é para afrouxar. Tá? E o fato de ter havido um contra-ataque bem sucedido numa região, na região de Kharkov, Kharkiv, faz com que a Rússia tente uma resposta. Ela está mostrando que ela pode não ganhar, mas ela não vai perder. Por quê? Porque só os Estados Unidos e a Rússia, que herdaram o arsenal nuclear da época soviética, têm condições realmente de uma guerra nuclear, que pode ser uma guerra parcial, né, ou seja, pequenas bombas atômicas jogadas perto do teatro de operações, e pode haver uma guerra mundial maior. Isso não está excluído. Isso é muito parecido com a crise de 62, né, em Cuba, na crise dos mísseis. Olha só, o Luiz Delcides Rodrigues da Silva, ele está falando, professor, uma aguinha ajuda. Eu estou com um copo d'água aqui. Você tem, professor, uma aguinha aí do seu lado? Acabei a minha aguinha aqui, nós estamos com frio. Um frio danado aqui no sul, né? Mas eu também estou com esse pigarro, professor. Olha, o Alan está perguntando assim, o Oxandro, ele está falando, o Putin é um maluco. O Alan está falando, Miriam, isso não é efeito colateral das pressões dos Estados Unidos e da Europa? Por exemplo, o conflito da Armênia e Azerbaijão para passar o gasoduto nas terras da Armênia com a fronteira com o Irã? O senhor entendeu a pergunta, professor? Entendi. A pergunta ela é extremamente propícia, porque essa ofensiva, a gente tem uma ideia de que tem uma luta ali entre a Ucrânia e a Rússia. E, na verdade, a Ucrânia ela tem um apoio muito forte da OTAN. Ela está recebendo armamentos novos. Inclusive, tem havido ataques. Além, a Ucrânia está começando a atacar cidades russas. Né? Então, o outro lado, ele responde. Né? Ele responde a essa escalada, né? Que é uma escalada que vai se dando gradualmente. Né? E quero chamar atenção para o seguinte, né? Que nós temos uma situação que envolve também a China. Né? Essa crise na Ucrânia ela está acompanhada de uma crise em Taiwan, vamos dizer assim, e a China sente-se, então, também ameaçada. Ela vê como um processo único, ela compra coisas da Rússia, ela apoia de uma maneira indireta, então, a economia da Rússia, né? Mas, vamos dizer assim, houve, na semana passada, eu acho que um problema da nossa mídia é que ela é muito seletiva no que ela apresenta. Então, eu fico muito feliz de participar de um programa onde haja pessoas assim com mais nível, né, e que procuram uma informação mais verdadeira e não apenas aquilo que referenda o seu ponto de vista. Semana passada teve uma reunião da Organização de Cooperação de Xangai, uma reunião anual. Né, esse bloco na verdade, uma associação de países como a Rússia, a China e os países da Ásia Central. Né? Agora o Irã entrou para essa organização, a Índia e o Paquistão também fazem parte dessa organização. Então, vamos dizer assim, ela é uma organização eurasiana, mais asiática até. E a novidade é que, em função dessas pressões sobre petróleo, gás, etc., vários países do Oriente Médio estão pedindo adesão, além de outros países asiáticos estão aderindo a esse bloco. Então, a OTAN vê essa Organização de Cooperação de Xangai como uma anti-OTAN. Então, a pergunta que foi feita ela é muito relevante pelo fato de que toda provoca uma reação. Né? E assim, agora se sentindo mais apoiado, né? Porque o apoio da Turquia é fundamental em termos geopolíticos, e não é por nada que essa guerra voltou a acontecer ali na Armênia e no Azerbaijão. E não é coincidência que a senhora
Pelosi, né, da Câmara de Representantes americana, esteve em Taiwan e agora ela foi na Armênia, que é inimiga da Turquia, tá? Sendo que o Azerbaijão é próximo da Turquia. Então, vamos dizer assim, Putin se sentiu fortalecido, não só para elevar o tom, né, mas inclusive para propor, né, algo que estava na mesa, que é a adesão dessas regiões que estão ocupadas pelos russos à Federação Russa, ou seja, fazer um plebiscito para que a população local vote se ela quer ou não. Território é importante para a Rússia. A Rússia já é o maior país do mundo e ela tem uma população que está em decréscimo na razão de mais ou menos 500 mil de pessoas por ano. Uma população que está envelhecida, Caramba. não há nascimento, há imigração, então ela já teve 150 e poucos, ela já está em 145 milhões. Tá? Então, o que é mais importante para ela é ter um instrumento de pressão para que a Ucrânia não entre na OTAN. Então, como falharam esses instrumentos de pressão, ela propõe, vamos dizer assim, que essas regiões peçam a sua incorporação à República Federativa Russa, tá? E que essas pessoas, o mais importante do que o território, né, que é mais um instrumento de pressão, vamos dizer assim, ter uma população que passe a fazer parte do Estado russo. Essas pessoas já ganharam passaporte russo, tá? E um plebiscito numa região que é majoritariamente povoada por russos, ele vai ser meramente ritual, né? Já se sabe que o resultado será positivo para o lado russo. Então ele está levando essa pressão porque até hoje não estava claro qual era o objetivo da Rússia. Então eu acho que isso aí foi sendo mudado gradativamente ao longo do tempo, conforme o avanço dos acontecimentos. E o Putin, ele não vamos dizer assim, aqui eu não sou juiz para julgar se alguém é santo ou não é. O que eu diria é que ele não é um político inexperiente, né? Ele é um político muito cauteloso, né? Ele tem os objetivos de longo prazo, né? E no livrinho exatamente da coleção que sai agora, está saindo agora. Vamos mostrar o livro, vamos mostrar, Giba. O livro é A Rússia face ao Ocidente. E eu fiz questão de colocar como anexo um artigo de um professor russo de alto nível, diretor de faculdade, não é desses, vamos dizer assim, desses aventureiros, e que ele coloca ali com muita franqueza, assim, o que pensa o governo russo, tá? Porque nós não temos uma ideia clara do que isso significa, como é que eles veem o mundo atual, né? Como é que eles veem as coisas. Esse livro, inclusive, acho que já entrou agora em pré-venda, ele está na gráfica. Sim, está com 30% de desconto para os membros do My News no site da editora Almedina. Então já faço a propaganda aqui, professor. Professor, quer ir buscar uma aguinha antes da gente terminar o nosso papo? Não, eu acho que vai. Dá para segurar. A garganta de professor, gente, é uma maravilha. Foram muitas aulas nos últimos dias e uma mudança de temperatura muito grande aqui. Às vezes está 30 graus, a máxima no outro dia está 17. Você acorda assim com frio. Enfim. Mas agora, professor, tem chance disso acontecer, essa terceira guerra aí, essa coisa? Eu fico um pouco de medo, por isso que eu estou perguntando, professor. Olha, até agora aconteceu uma série de coisas que 2 anos atrás a gente não imaginava que iria acontecer. Eu dou aula na Escola de Ciências Militares, também na Escola de Comando Estado-Maior do Exército, e, vamos dizer assim, ali se trabalha no meio de militares e, vamos dizer assim, não se acreditava que fosse possível uma guerra entre países industriais, né, de classe média, países urbanizados, desenvolvidos, que esse tipo de guerra estaria superado, que normalmente eram guerras contra
forças insurgentes, guerras limitadas entre países pobres, e essa guerra está acontecendo. E nós não vemos um limite claro aonde que ela vai ir. Então, vamos dizer assim, nunca se deve subestimar e nem superestimar. Né? Então, o cenário ele é preocupante. Eu chamo a atenção para que uma pessoa, 99 anos, e que é extremamente lúcido e experiente, chamado Henry Kissinger, e ele diz, está na hora de negociar a paz, tá? Antes que comecem a acontecer problemas maiores. Qual será o impacto, por exemplo, em termos de energia durante o inverno? Isso aí vai gerar instabilidade política em países, né? Então, como eu digo, o tempo conta. O tempo conta e por isso, vamos dizer assim, uma necessidade de obter ganhos, né, no terreno do lado ucraniano antes que o inverno chegue, porque o inverno não são só as tropas russas que terão uma outra performance, né, e o tipo de combate que até agora é levado, ele vai ficar mais complicado, tá? Mas é também um efeito econômico que vai ter sobre, inclusive porque já há várias defecções, há vários políticos europeus, há líderes de outros países, como a Hungria, por exemplo, né, que já estão se recusando a participar das sanções e as coisas estão, vamos dizer assim, muito complicadas. Né? Os refugiados que estavam ali no início da guerra se esperava que era por um período curto e a guerra já vai muito longe. Os países não têm como abrigar toda essa gente. Né? Então, é um problema que pode sim levar a uma escalada. Para haver uma nuclear, teria que haver, vamos dizer assim, se o Ocidente entra abertamente e dá armas ofensivas que mais de calibre, né, que possa atingir o território russo, provavelmente haverá alguma retaliação pesada, vamos dizer. Existe uma linha vermelha dos dois lados, né, que até o momento ela foi esticadinha, assim, mas não foi rebentada. Né, mas isso pode, infelizmente, acontecer. E você citou o Kissinger, que foi secretário de Estado dos Estados Unidos, né? Uma referência nas relações internacionais, um diplomata. Ele disse, então, que é para parar essa guerra, professor? Ele disse que é para parar essa guerra e também disse que não há por que provocar um conflito com a Rússia. Com a China, por conta da questão de Taiwan. Né? Então, ele tem sido muito assertivo sobre isso, dizendo que houve um problema de muitos anos, não é problema da guerra agora, é problema desde 2014, que não houve as negociações que deveriam ter acontecido, né? E que, aproveitando-se de uma liderança jovem na Ucrânia, né, que às vezes não tem a real dimensão. Né, estava ouvindo a colega falar sobre os partidos políticos, sobre os líderes políticos, etc. Né, e estava me lembrando assim desses novatos na política, que não são políticos ou estadistas, mas são pessoas que ganham popularidade e se tornam presidente. Então, no quadro vamos dizer assim, de desgosto que é a nação ucraniana com seus líderes no passado, eles elegeram um humorista, né, que se tornou, portanto, o chefe de Estado e que tem um poder muito grande e um apoio muito grande. Mas, vamos dizer assim, a gente vê também os seus assessores, todos muito jovens, não há nada contra isso, mas às vezes falta alguma experiência de que sabe-se como as guerras começam, mas não se sabe bem como elas terminam. E aí a voz desses experientes estadistas, como o Kissinger, né, é muito importante ouvir o que eles têm a dizer. Com certeza. E o Zelensky é um humorista, um ator, né, professor? Então ele é uma pessoa que usa muito bem as redes sociais, né? Aparece sempre com aquele colete verde militar e tal. Mas eu acho que o sucesso tem que ser a junção
da experiência com a juventude. A gente faz isso aqui no My News, viu, professora? A gente tem uma galera muito jovem e tem uma galera cabelo branco assim que nem eu, mas eu acho que essa junção é muito importante. E tem que ouvir o Kissinger, sim, né, professor? Importantíssimo ter a voz da experiência, gente que já passou por guerra, né? Ele serviu na Segunda Guerra. Exatamente, e ver assim, ó, o mundo ele está numa encruzilhada. A situação é assim, nós estamos saindo de uma pandemia que afetou profundamente a economia, mas eu acho que afetou também assim a política e afetou psicologicamente as pessoas. Tá? Então, Com assim, o que a certeza. gente acha que está havendo num outro país? O que pode estar acontecendo? Tá? Então, tudo isso é muito complicado. Nós não estamos vivendo tempos mais. É uma crise que vem em conta-gotas, as novas tecnologias suprimem empregos, tá? E há uma tentativa de recuperar a economia mundial, e daí vem essa guerra. Então, eu acho assim, que há vozes muito sensatas que dizem, olha, tem que achar um equilíbrio para que os dois lados sintam seguros e que parem esse conflito para que as questões econômicas assumam o lugar que é mais importante nesse momento.